Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, Aline Ristoff, trazendo mais um vídeo, mais uma análise para o canal de Ordem Paranormal Calamidade, episódio 12. Foi um episódio muito bom, que com certeza eu vou me esforçar para rever, porque foi um episódio muito emocionante e eu chorei bastante. Mas eu vou começar com esse vídeo, com essa análise, dê seu like, se inscreva e bora lá. Então, pessoal, esse episódio foi uma coisa muito interessante, muito emocionante, um episódio incrivelmente muito bom em várias questões técnicas e de contar a história. O que ocorreu foi muito emocionante. Eu chorei bastante nesse episódio. No vídeo passado que eu fiz, que vocês viram provavelmente, eu falei que no momento eu não chorei na morte do Joey, porque eu não tinha aceitado. Durante a semana eu fiquei bem desanimada, bem triste, apesar que eu tava de viagem, e só de lembrar da morte do Joey, eu ficava bem triste e não consegui ver nada da viagem sobre a RPG. E quando eu cheguei nesse episódio hoje, além de estar muito querendo ver muito o que ia acontecer, porque o Salt falou que o ator chega naquele momento e vê a morte do Joey, e eu fico assim, meu Deus, coitado, eu fiquei muito triste por causa que o ator vai ver ver essa cena. Então, e isso que acontece mesmo, e eu fico muito de tocar o coração. Só que uma coisa que eu não esperava era uma cinematic do Joey logo de começo. Quando começou a tocar cinematic, quando mostrou aquelas cenas, eu chorei. Não deu. O que eu não consegui chorar, porque eu tava gravando vídeo de madrugada, acabado de ver o episódio, eu chorei muito nesse sábado passado, que eu tô gravando esse vídeo no domingo. Então, vendo a cinemática, eu chorei bastante. Eu não esperava uma cinematic. E teve várias nesse episódio, mas essa do Joey eu chorei bastante, ver a irmãzinha dele. Aí começa com o olhar do Joey sorrindo, aí mostra pro olhar do Kian, que também é um olhar de não querendo aceitar que ele perdeu, começa a lacrimejar, porque um plano de 4.000 anos que tá prestes a acontecer e pode ser que eles vão conseguir estragar ou adiar mais ainda. Ele fica, depois da morte do Joey, demonstra bastante raiva, mas assim, aí mostra depois o Joey chorando, mas assim, feliz. Mostra a cena dele vendo a irmã mais velha, mas num ponto que ele tá bem mais alto, mostra ele mais jovem. No momento que ele sai do Japão pra participar das Olimpíadas com os seus amigos de atletismo e ginástica olímpica, acho que era, na verdade. E todas aquelas cenas, aí mostra ele, o Arthur vendo aquilo, o olhar do Arthur. Eu falei, não. Eu começo a chorar, meu coitado do Arthur. Aí depois do Cinematic, durante a Cinematic deu pra ver que o Sabbath chorou bastante, a Gabi também chorou bastante, o Luiz também, o Hakim provavelmente ele tinha aceitado, tava bem triste. Uma coisa que fez eu chorar ainda foi quando o Zero falou assim, ele se foi mesmo. Aí eu falei assim, não fala isso, Zero. Eu não esperava que ele ia falar isso. E ele... Eu fiquei mais emocionada, não. Chega, eu não consigo, eu tento segurar a emoção, só que quando eu chegar perto do Zero falando se foi mesmo, eu fico assim, não fala isso, meu. Eu sei que ele se foi, não quero que alguém fale isso pra mim nesse momento. Aí eu choro mais ainda. Quando o Sartre começa a contar, a narrar os acontecimentos, porque ele também não consegue, foi muito triste essa despedida. Não foi despedida ainda, mas dessa morte. E fala que ele pede porque que o ator, o Rubens, o Balão vão fazer. Ele pede para todos jogar uma iniciativa, porque meio que começou um episódio no meio da batalha ainda, porque estão enfrentando o Kian tá em pé ainda, então é complicado. O primeiro a agir é o Dante. Tanto o Saltimana rola um teste de... Esqueci qual era o teste, pra ver quanto de dano de sanidade eles iam tomar.
Arthur quase... Nossa, ele tomou muito dano de sanidade. Arthur quase poderia ficar em estado de enlouquecendo, meu. E por fim não ficou, mas aquilo pegou demais o Arthur. Foi um dano bem massivo, mas se faz todo sentido. O Dante tem uma resistência mental, então não foi tão grande o dano mais, porque ele também passou no teste. E eles começam o episódio e a Karina começa a falar muito com o Kian, a provocar muito o Kian. Assim, quando ele termina de finalizar o Joey, ele continua batendo no corpo morto, continua gritando. O Joey conseguiu tocar a ferida, deixou extremamente bravo, um ódio que o Kian teve sobre o Joey. Ele focou tanto até morrer, e mesmo assim ele continuou gritando com o corpo. E a Karina continuou querendo que ele focasse nela, até falando que foi ela que tirou de novo, deixou ele sem conseguir invocar rituais. E que foi ela que fez tudo que ele tá sentindo raiva, tudo que ele perdeu, uma coisa que ele queria tanto, que acabar de conseguir em um ano e perdeu de novo. Ele tá extremamente bravo. E o Arthur chega, como eu falei, o Arthur chegou, ele é o primeiro a agir por causa do teste que ele teve o maior dado. E ele é o primeiro a agir quando chegar, mas quem age primeiro, ele começa no meio da metade da batalha. E ele dá um tiro no Kian. A Karina fala que é mais fácil de acertar por tiro, que corpo a corpo não tem chance contra Kian. Ela vai pra trás e até puxa sua pistola e começa a provocar mesmo o Kian. A Karina provoca bem o Kian. Só que o Kian começa a focar nos outros. Ele foca no T-Bag e Damir, que estavam em pé ainda. Porque a coisa que o Kian não aceita é traição. Ele tinha um acordo e eles quebraram o acordo. Dá pra perceber, uma coisa que eu pensei, analisei, até deduzi, foi o motivo de que odiar tanto traição. E ele gosta de cumprir seus acordos, apesar que parece que não cumpriu exatamente igual. Que gosta de enganar bastante, mas ele não gosta de se sentir traído. Desde aqueles acontecimentos de 67 depois de Cristo, aquele lá na Semper Clausura do Ordo Calamitas. Desde aquele momento ele começou a ter essa raiva por traição. E eu até penso em fazer um vídeo sobre isso, porque eu escrevi um texto sobre as motivações de Kian. Não sei todas, mas dá pra ter uma noção do que é. E esse sentimento que ele odeia. Principalmente ele focou no T-Bag. Ele conseguiu matar o T-Bag. T-Bag se foi. E depois virou pra Damir. Ele quer atacar Damir. Ele dá um golpe. Só que Karina começa a provocar. E depois que o Baloo chega, o Baloo reconhece a voz, porque ele nunca, antigamente na Ordem, eles não usavam os nomes deles, eles chamavam sempre por codinome Veríssimo e usavam máscara. Então por isso o Baloo não reconheceu, tanto no vídeo e quando estavam presencialmente o antigo personagem do Luiz era Fernando e Luciano. O Luciano, porque conhecia só como Veríssimo e não sabia o rosto do Luciano. Então eles até falou Veríssimo, porque é um codinome que usavam antigamente na Ordem dos Calamitas. Calamitas não, Ordem dos Realitas. Veritata era a Ordem do Veritata naquela época. Se não me engano, Ordem Calamitas, Ordem dos Realitas veio depois, na primeira temporada acho que era Ordem do Veritatis. Eu tenho quase certeza disso, eu tenho que rever a temporada de Ordem Paranormal, mas esse tinha esse codename, até o Rubens fica meio não entendendo muito, e dá pra ver que Kian sabe muita coisa, porque ele sabe o ponto fraco do Baloo era o Rubens, não, aquele momento que foi mais perto, que ele conseguia provocar o Baloo, o Antônio, o Pontevedra, era o Rubens. Então ele foca bastante no Rubens quando o Baloo e o Rubens chegam mais perto, porque o Baloo tem que começar a falar algumas verdades. Ele, principalmente o que irritou o Kian foi porque o Baloo teve a coragem de falar Veríssimo pra ele. E ele tem as memórias do Luciano. Então isso irritou muito ele. Não, o Luciano não fica irritado, mas irritou o Kian, porque ele não quer se comparar com o Veríssimo. Antigamente ele já chegou a se chamar Veritos, mas Veríssimo ele não queria de jeito nenhum a comparar o Veríssimo da Ordem
do Realitas. Então ele ficou bravo e pensei que começou a focar no Rubens. Esse é o motivo dele ter focado no Rubens. É uma coisa que eu pensei bastante durante quando tava no episódio. Esse foco grande no Rubens, porque o Rubens o Rubens não provocou muito o Kian. O Rubens não fez muita coisa. E na verdade, Kian tá meio confuso, não sei, por causa da provocação que eles estão fazendo pro Kian. Porque no começo ele tinha dito que ia focar nos mais fortes primeiro e deixar os mais fracos pro final. E depois ele começa a focar nos mais fracos pra deixar o melhor pro final. E eu fiquei assim, ué. A Karina até pergunta, tu não ia focar nos mais fortes primeiro? Ela continua provocando o Kian nesse sentido. Então ele foca no T-Bag, consegue derrotar porque, assim, T-Bag não é, eu não vou dizer que ele é extremamente fraco, tô falando questão de aguentar golpes, ele é fraco, mas ele dá muito dano. Fosse um atacante em um jogo de, não sei se é RPG, mas tipo um LoL, um Arena of Valor, esse tipo de jogo, atirador tem pouca vida, mas dá muito dano. Isso que o T-Bag ele dava bastante dano, só que ele tinha pouca vida, ele não era um combatente, ele não tinha uma defesa alta que nem Kian tem, e que os outros também tinham. Então, 2 ou 3 golpes do Kian já matava o T-Bag, ou um só, se ele tivesse os feitiços. Então, ele focou e conseguiu matar T-Bag, que também tava com toda a vida cheia dele. Isso também se conta com o Dante, porque o Hakim falou várias vezes que golpes físicos ou golpes de energia ele tinha muito medo de perder o personagem para esses golpes, que o Dante não teria chance de se defender, que não tem o foco do Dante, tanto tiver que não é de defender, ou é de dar dano, ou que o do Dante que é de curar também. Então eles não poderiam estar direto num combate corpo a corpo. Eles não focaram nos seus personagens para isso. O Joey, Kian, o Boris, o Balu fizeram para os seus personagens, que são personagens instantes. Eu não vou falar muita coisa disso, porque no sistema antigo tinha aquele negócio de combatente, eu não sei se era pesquisador, e o arquétipo de ocultista, que hoje em dia tem outros. Eu não sei se tem mais, ou só mudou os nomes, porque tinha do Dante, que eu não lembro qual que era, da Karina, que acho que era mercenário, que dão habilidades diferentes para eles. Aí a Gabi tenta explicar aquele negócio de origens sobre o sistema. Eu tenho que ainda ler o livro que lançou, acho que lançou ontem. Eu não peguei pra ler o livro de regras do Ordem Paranormal. Vou tirar um tempo pra ler, pra entender mais esse sistema que eles jogam antes de começar a segunda parte de Calamidade. E esses detalhes, assim, eu não consigo explicar ainda muito bem, apesar que às jogando dá pra entender um pouco sobre o sistema. Agora, se a pessoa vai direto ler, e já vai entender bastante mais sobre o sistema de Ordem Paranormal Calamidade. Assim, esse episódio não teve muitas perdas, assim, daí a perda do T-Bag, questão de players, porque foi um episódio de chorar bastante, com os episódios passados, mas assim, depois que Kian foca no Rubens, ficou mais fácil de derrotar Kian, porque o Kian tava desesperado, que sabia que tava com pouca vida. Só que a Karina já falou que mesmo se ele zerasse, a Karina não, a Gabi falou que mesmo que zerasse a vida dele, ele não morreria. Ele só estaria inconsciente. O Luba explicou esse negócio que o Joey também tinha isso. Mesmo se zerassem a vida dele, ele não estaria no estado de morrendo. Ele ia ficar rodado ou não sei quanto tempo inconsciente. Então ele teria parado, mas não teria morto e ia voltar com os status de tudo normal ou uma coisa do tipo. Então não teria como matar ele. Meio que seria, o Kian falou que ele é imortal. Então ele contém todo outro lado dentro dele. E foi falado várias vezes que o único jeito de derrotar Kian era com uma relíquia. Assim, qual relíquia? Não é de energia, de conhecimento. Talvez seja a relíquia de sangue. Mas isso é mais lá pra frente do episódio, que depois eu vou querer falar um pouco mais sobre isso. Então, quando eles conseguem zerar a vida do Kian, eles colocam um anel. E assim, quando a gente sabe da passada, a gente viu que o Arthur tava com a caixa, esqueci de comentar, a caixa preta, e lá dentro tinha um anel. E esse anel era pra conter Kian. Eu achei a coisa interessante que o Dante percebeu que quando ele olhou pro anel, que não era pra dar pro Veríssimo, era pra tentar colocar no Kian. Só que o Kian é extremamente difícil, e talvez o único jeito de conseguir é ele entrar naquele estado inconsciente
quando a vida dele zerasse. Então foi isso que aconteceu. Ou talvez, eu acho que naquele momento que o Kian ficou inconsciente, que quando ele tentou matar o Veríssimo, eu acho que talvez o Veríssimo conseguiu zerar a vida do Kian e ele ficou naquele estado inconsciente que o Luba falou. É uma teoria, porque quando o Kian tentou matar o Veríssimo, ele ficou parado. Talvez o Veríssimo conseguiu zerar a primeira vez a vida dele. Aí tava na segunda vez que ele tinha, quando ele voltou, ele tava com a vida cheia, porque o Veríssimo conseguiu zerar a primeira vez da vida dele. E na segunda também ele entrou nesse estado, que ele entrou no estado, mas às vezes ele conseguiu voltar, ele foi contido por causa do anel, que dá pra ver que tem um elemento medo. Isso é uma suposição minha, não tenho certeza. Assim, quando eles conseguem conter Kian, Veríssimo fala que eles não ganharam a guerra, ganharam uma batalha, não a guerra, que vai ter mais batalhas, que eles têm que se preparar. Então não foi um ar muito de vitória depois que eles conseguem deter Kian. E o Veríssimo fala que ele vai voltar direto pro Brasil para tentar construir uma prisão extremamente segura, para eles conseguir dar algum jeito de conseguir matar Kian. Porque o Veríssimo pega a espada de Joey, não a com a relíquia, aquela outra que ele ganhou da Magistrada, e enfinca no Kian. E o Kian não se regenera, ele não sofre dano em si. Então, talvez o único jeito de derrotar Kian, porque ele é uma entidade de conhecimento, seria com a relíquia do sangue, que é o elemento sangue é superior ao elemento de conhecimento. O único jeito deles conseguir a relíquia de sangue é derrotando o diabo. Só que como eles sabem que o diabo é extremamente forte, e eles, para conseguir, eles precisam talvez da relíquia de morte, e que eles teriam que ir pelo Santo Berto, esse negócio. Isso já entra na mente deles. Isso vai ser a próxima missão deles. Vai ter essa missão na parte 2 de Calamidade. Só que essa batalha, final dessa batalha, quando eles estão indo no Coliseu ainda, eles têm que se livrar daqueles corpos para a outra não se aproveitar. Eles têm que queimar os corpos tanto do Joey, do T-Bag, do Boris que estão ali, e da Magistrada. Então o Dante se põe na frente para conseguir queimar os corpos de uma outra maneira. E o ator já entende, e ele sente assim num sofrimento, ele fica meio quieto na dele, sentindo aquela dor de quando ele sentiu a facilidade, conseguiu, quando reviu o Joey, que ele voltou, que ele não estava morto, que ele tava bem aí. E em um dia mais ou menos, perder ele novamente é uma dor assim que ele tentou superar por vários anos, tentando achar que tanto o Joey e Kaiser estavam vivos. Então ele não se despediu direito. Isso é uma que gerou a cena para o final do episódio. Damir está muito machucado e até desmaia de cansaço. E a Karina até logo depois deixa um pouco descansando, mas logo depois acorda ele, porque eles decidiram queimar os corpos. E ela pergunta se o Damir quer despedir do corpo do Boris, mas ele já tinha feito isso, então ele fala que não precisa fazer isso. Ele até bota a foice do lado do corpo, porque ele não quer essas conexões novamente. Ele começa a fazer bastante das coisas. Dá pra perceber que a motivação dele já subiu bastante. Então, junta os corpos em várias fileiras, não um em cima do outro, uma fileirinha. E o Dante usa seu ritual e faz os corpos virarem cinza. Que não é questão de que ele botou fogo nos corpos, né? Literalmente ele fez o ritual de morte, que os corpos viraram cinzas. E nesse momento, toda aquela cena, o Baloo se põe pra frente e pede se alguém tem algum pote. E dá pra saber que ele quer juntar cinza, mas ele quer juntar cinza do Joey pra entregar pro Arthur. A Karina oferece seu cantil e é isso que o Baloo faz, entrega a cinza do Joey pro Arthur. E no momento que o Arthur tá querendo muito manter a pose de não chorar e tá extremamente triste, muito sem saber o que fazer, ele tenta manter a pose para não chorar. E quando o Baloo faz isso, ele começa a lacrimejar bastante, mas tentando manter a pose dele, porque ele é o líder. E assim, ele já perdeu muita coisa, o ator já perdeu muita gente, então ele tenta se manter
pra não chorar. E é complicado. E depois disso eles vão tudo pra mansão. Chega no momento que estão indo pra mansão, tem um diálogo muito interessante. Damir fica num canto. A Karina vai do lado pra conversar um pouco com o Damir. Damir começa a pedir muita desculpa, explicar alguns detalhes. A Karina, assim, ela entende, ela até entende a desculpa, as motivações de Damir, só que é uma coisa que ela nunca vai poder perdoar. Porque toda vez que ela olhar pro Damir, ela vai enxergar a família dela e vai ver que esse foi o homem que tirou a família dela. Então é uma coisa imperdoável pra ela. Mas ela aceita que ele esteja ali. Ela não vai matar o Damir. Ela entende, mas ela não consegue perdoar. Mas ela é muito gentil. Apesar de tudo, é uma coisa que ela não vai continuar com a vingança com essa pessoa, porque ela entende tudo que ele passou também. E ela não é uma coisa que ele fez é imperdoável mesmo. O Rubens e o Baloo, eles têm uma interação muito interessante. O Baloo fala que vai ver um vídeo e o Selbit pergunta se ele pode. O Rubens fala que vai ver sentado do lado do Baloo para ver o que tá acontecendo. E o Selbit pergunta pro Calango se ele pode mostrar uma imagem do vídeo que ele tá vendo. E a gente vê o Baloo tocando uma musiquinha, a sobrinha dele assistindo o Mowgli, e ele tocando um violãozinho, e uma casa uma casa rústica, tem um gatinho de fundo, e a gente sabe um pouco mais da lore do Baloo, do Antônio Pontevedra. Então é bastante interessante. Então um diálogo muito bom entre o Rubens e o Baloo, como sempre. E a Tour Dante meio que estão extremamente cansados, não sei, então eles meio que caem, entram num cochilozinho entre esses 10 minutos que até chegar na base da Itália, que é a Mansão dos Leões. Chegando lá, Baloo vai direto para as armas. A Tour, ele tá indeciso o que fazer. O Damir decide não entrar. Ele até percebe isso e vai conversar um pouco com o Damir. Rubens, Karina e Dante vão direto na área que tem o pessoal, tem as máquinas, a área médica da mansão. A Karina quer ver a irmã dela, então ela sabe, provavelmente ela tem com certeza que ela deve estar por lá. Chegando lá, eles encontram a Ivete. E a Ivete diz: cadê o ator? E ela fica bem preocupada e vê Dante, fica feliz que o Dante tá bem. E eles falam que o ator ficou lá embaixo. E ela vai caçando o ator, a Ivete. E o ator achando que ela tava lá na área das armas da mansão. A Karina começa a conversar com a sua irmã, então de algo sobre do que houve, que ela teve um contato com as pessoas que matou a família, que ela entende que ele foi ser enganado. Assim, ela não tem vontade de matar ele, ela entende a motivação dele, mas assim, ela não consegue, ela não perdoa totalmente ele, mas ela entende que aconteceu com ele, mais ou menos. Ela não vai perdoar, é imperdoável o que ele fez. E a irmã dela não aceita a opinião da Karina. A irmã. Deu branco, mas a irmã da Karina, ela fala que não quer ela não quer ver a cara desse cara. Ela fala que pra manter ele bem longe dela. Dante, ele foi na área médica pra ver se tinha alguém machucado, pra ajudar alguém, ele sabia que poderia ter pessoas machucadas, ele quer saber se ele poderia ajudar a pessoa na área médica. Ele vê a conversa da Karina e a irmã dela, só que ele decide direto pro Renan, perguntando o que houve, deixar a Karina e a irmã conversar elas sozinhas, elas mesmas. E ele pergunta pro Renan se tinha como ele ajudar alguma coisa, se tinha alguma coisa pra ele fazer. E pergunta sobre a Agatha. E assim, o Renan falou para ele na cara dele assim: Dante, olha pra você primeiro. Você tá detonado. Você não tem como. Descanse, por favor. O Renan faz pro Dante. E o Dante fala que não, que ele quer
que ele quer voltar direto pro Brasil, pra Agatha. E o Renan fala assim que ele não consegue entender, ele não faz sentido pra ele essa ferida da Agatha. Como é que ele vai curar uma ferida que não parece mexer? E ele fala assim que eles vão pra a base da Ordem e talvez a Marcella poder ajudar mais. O Renan não tem tanta experiência que nem a Marcella. E o Dante fala assim, deixa de lado, assim, eles precisam estudar sobre esse negócio pra ver se eles conseguem curar a Agatha, e que ele quer voltar logo pro Brasil. E assim, ele não vai, assim, eu descanso depois no avião, é isso que o Dante fala pro Renan. E ele decide descer e tentar e se arrumar pra voltar direto pro Brasil. Rubens fica por lá. Ele tá quieta na dele, ele fica assim, olhando, você não sabe se vai se curar agora ou depois. Ele fica assim, meio que distraído, ele tá bem distraído, assim, apesar que ele tá vendo por cima a conversa da Karina e a irmã, sendo que eles estão falando italiano, e ele não sabe italiano, então, assim, ele tá assim, eu não sei exatamente como esse italiano fala, teria que ver mais vídeos sobre, mas tem algumas palavras que dá pra entender. E a coisa que também a Travis faz, assim, que ela consegue entender várias coisas que tá escrito, porque o italiano é parecido com o latim, o português também derivado do latim. Então o italiano é tão diferente do português, mas, assim, é complicado de entender, assim, mas talvez ele tenha entendido algumas palavras que, assim, eu não foi focar nessa parte. Como eu disse vocês, o Arthur foi conversar com o Damir. Eles têm uma pequena conversa. Ele, depois disso, ele vai de volta caçar a Ivete. E no caminho que ele tava indo pra direção na sala das armas, a Ivete tá gritando. E aí pergunta, o Arthur pergunta: tu tava onde, Ivete? E ela fala que tá na área médica. E ela tá muito feliz do Arthur ter voltado vivo. E ela vê que o Arthur tá bem mal, que ele tá muito triste, que ele tá meio falsinho, tá contando tudo o que aconteceu mesmo lá no Coliseu. E ela deixa mais um pouco na dele. Ela tenta falar umas coisas pra motivar o Arthur. E o Dante, vendo aquilo aí, também desce um pouquinho, fala que tem que voltar pro Dia do Brasil e que ele passou ali pra comer alguma coisa. Então Dante e Arthur vão pra comer alguma coisa. E o Arthur não quer mais pra a sala de armas e vai na cozinha ver se tem alguma coisa pra comer. E o Dante também vai lá. Balu tá caçando um outro cabo pro machado dele. Ele tem a conversa um pouco com o Samuel, perguntando onde tá a Ivete. E ele fala que deve estar lá em cima, porque ele não sabe exatamente onde a Ivete foi. Ele tenta caçar um novo cabo, não consegue. E com o passado, ele fica lá esperando, sem saber o que fazer. Tentando ver se tinha. Tentar achar mesmo um novo cabo pro seu machado. Até que chega Dante. E Dante tenta, assim, olhar por cima. Ele percebe que não deve ter um outro cabo de machado. E decide dar um ritual pra emendar o cabo que o Kian quebrou do machado do Balu. E ele usa o ritual e faz uma pequena, tipo uma solda no machado e conserta o machado do Balu. Eu não sei se tá bem firme, senão se eu, em algum momento, pode quebrar de novo esse machado. Mas o Dante faz tipo uma emenda nova no machado. E o Dante volta lá pra cima, tomar um banho, arrumar as malas, porque tem que conversa com o Arthur sobre eles voltar pro Brasil. E eles estão fedidos, todos cheios de sangue. Eles não vão entrar no avião desse jeito. Então eles tomam um pequeno banho, se preparam pra sair de viagem. Depois que o Dante fez isso na arma do Balu, o Balu decide sair e pergunta pro Sabri se ele pode buscar sorvete. Essa cena é até que engraçada do Balu foi comprar sorvete, porque ele encontra uma sorveteria 24 horas aberta e ele foi comprar sorvete às 2 da manhã. Às 2 da manhã comprar sorvete, meu. Então ele fala que comprou 3 potes e depois ele fala que tem 4 sabores. Eu não entendi se algum pote tem 2 sabores, mas ele falou que tem... Ele fala 4 potes depois, 4 sabores, então fica assim... 2 ou 4 potes tu comprou grande, falou. Então ele arruma um pano e pega uns potinhos pra servir o sorvete e pergunta pra quem quer sorvete. E o pessoal mesmo todo cansado, destruído, fala assim, eba, sorvete. E todo mundo quer ir pegar o sorvete, menos o Damir que não quer entrar lá dentro.
por isso a Karine, depois que eu vi o Balu gritando sorvete, decide descer lá embaixo e pegar um pouco de sorvete. E ela pega 2 potes pra dar um pro Damir. E tem uma conversa interessante entre os dois, de novo. E ela explicando algumas coisas do ponto de vista dela. E dá pra perceber que ela não vai perdoar o que o Damir fez. E é uma coisa imperdoável mesmo. Mas assim, ela dá um sorvete e ela fala que não tem veneno. Ela até come o sorvete. Ela perguntou qual sabor ele queria, que ela não teria como saber disso. E o Damir assim, não tô duvidando que tem sorvete. O Damir tá bem triste mesmo. E então ele começa a comer o sorvete que a Karina trouxe. Todo mundo preparado. Assim, depois que o pessoal pegar sorvete, a última cena, desde antes pro Brasil, é o iPad quando tocando no ombro do Balu, falando assim: tem chocolate? E o Balu fala: sim, tenho, tô aqui. Ela derramar muita bebida alcoólica, que o Balu não sabe qual que é. E ela pergunta se já tomou vaca atolada, já comeu vaca atolada, que é sorvete com refrigerante, que eu sei, não com bebida alcoólica. E os dois começam a tomar esse sorvete meio alcoólico. E a interação entre os dois, que dá, assim, vai ter casal entre os dois, meu. É uma cena muito boa e engraçada. E o Balu toda fala assim: sim, madame. Ai, meu Deus, é um pouco engraçado. E depois disso, eles estão no avião. E no avião também tem umas conversas interessantes. Damir fica na quieta dele. O Balu e o Rubens sentam um do lado do outro. E o Balu, quando tá prestes a dormir, começa a revelar algumas coisas do backstory do seu personagem. Quer dizer, o galã começa a revelar sobre o Balu. E o Balu falando uns detalhezinhos bem interessantes sobre a sobrinha dele. E até fala o nome, que eu esqueci se a nossa era Vitória. Eu esqueci o nome da sobrinha. Depois eu vou rever o episódio pra lembrar o nome da sobrinha do Balu. E o Rubens não entende muita coisa. E ele vê que o Balu dormiu. Então ele queria perguntar uma coisa e não pergunta mais sobre. Arthur, ele dorme segurando o cantil com a cinza do Joey. Bem triste mesmo. E a Karina também, se não me engano, eu não sei o que ela fez exatamente. Eu acho que ela também dormiu, porque é um voo de 10 horas. Dante também dormiu. E ele tá meio preocupado, porque ele tá antes dele sair da mansão, ele pegou uma flor, uma jasmim. E ele bota ele é meio que no avião, ele fica meio preocupado que tirar da flor das outras flores. E ele bota com um copo d'água até chegar no Brasil. Essa vez 10 horas com um copo de flor no avião, meu. Isso é até que. Assim, o que? Assim, é meio preocupado, tipo assim, eu sei que é um avião meio particular dos Leões, sei o que lá. Mas o Damir não tomou. Eu acho que ele não tomou banho, ele ficou totalmente sujo de sangue, fedido no avião. Então, essa cena foi assim, o que aconteceu, meu? Chegando no Brasil, o Sabbath fala assim que estariam 3 dias de descanso, menos tanto pro Dante e pro ator que eles têm que o Veríssimo mandou eles ajudar na construção da prisão pro Kian. Então, esses 2, 3 dias que eles iam ficar, eles estariam na construção dessa prisão, dessa cela extremamente segura, tanto pro Kian e para as relíquias. Isso fica uma dúvida no final do episódio, porque se não me engano, no final do episódio não é mostrado as relíquias do lado do Kian. Então deve ter sido mais de uma cela. E eu fico bem preocupada. Depois eu falo sobre isso. Mas o Dante começa a pesquisar várias coisas, que ele entrega o que ela tinha, o Dante começa a tentar ajudar a curar a Agatha. Ele analisa o olho do Gal, ele analisa a luva de algum parente da Karina, que não lembro qual que era, acho que era algum primo da Karina, a luva dos Leone, não um tio, não lembro se era que o Gal tinha dado não lembro se era do tio ou se era do filho algum primo da Karina, aquela luva. Mas nesses dias, Karina, Balu e Rubens, que estavam mais livres por lá, eles decidiram meio que passear, aproveitar, descansar, recuperar todos os pontos de vida, essas coisas. Então até o Sabbath fala assim, todo mundo recuperar a vida, essas coisas. Uma coisa que foi meio triste é o ponto do Damir, que logo que ele chegou lá, eles entram na sala com o Veríssimo, e o Dante e o Arthur entram na sala com o Damir pra conversar com o Veríssimo. Eu vejo que é extremamente bravo e falando porque o Damir não tá preso.
E ele tem a explicação. O Veríssimo, naquele olhar dele de sempre, pergunta as motivações pro Damir e se ele vai lutar do lado deles. Lutar do lado deles não, mas assim, ele vai lutar a favor deles. Porque o Veríssimo falou várias vezes, se a pessoa quer trocar de lado, eles vão aceitar. O inimigo do nosso inimigo é a nossa aliada, é a nossa amiga, não sei. Não é aliada, mas assim, vão estar juntos, vão ter o mesmo objetivo. E ele pergunta pro Damir se ele tá disposto a ajudar a lutar do lado. E o Damir fala que sim, mas ele, por todos os crimes que o Damir fez, por ele ter matado os Leonos, que eram grandes amigos do Veríssimo, o pai da Karina, ele manda que ele fique preso numa cela. Dante tenta dialogar um pouco, porque o Dante já teve aquele mesmo momento onde ele também foi preso e o Veríssimo não libera, então eles botam ele na cela. Só que, assim, tanto o Arthur e o Dante, por ter feito aquela promessa pro Damir, e fica meio preocupado sabendo que o Damir não é ele não é a pessoa que eles imaginavam que ele era, ou talvez fosse, que o Damir falou que também não era muito santo. Acho que na viagem ele doa todo o dinheiro que ele tem, que ele tinha do pai dele, então ele não tem mais dinheiro. Ele fala que isso é uma coisa que o irmão dele queria, que ele não dava muita bola. Ele quer só vingança contra o diabo, então ele não deu muita bola quando esse negócio de caridade que o irmão dele tinha muito. Então ele começou a cumprir várias coisas, então dá pra ver que ele tá desistindo de várias coisas dele mesmo, do Damir. Tá tentando se tornar uma pessoa diferente. E ele tá bem desmotivado. E depois que ele entra na prisão, apesar que o Dante e o Arthur dão uma liberdade maior para ele, até entrega uma lanterna, a comida, assim, eles vão lá e entrega. E o Dante fala onde tem alguns livros para ele ler. Nesse momento que o Dante vai entregar a lanterna e falar sobre os livros, não falar sobre os livros, ele meio que chuta uma pedra e mostra que tem uns livros lá embaixo, ele vê que a mão do Damir tá bem machucada, de socar a parede, então a mão dele tá extremamente machucada. Isso é preocupante, meu. E eles não sabem o que vai acontecer. Eu não sei o que aconteceu com o Damir, o que o Damir vai fazer. Será que talvez ele se mate? Assim, é de se deduzir. Aí não sabe. E tava se auto-machucando dentro daquela cela. Então fica meio preocupada com o Damir. Eu entendo toda a posição de todos os pontos de vista. Ele não deveria estar solto, mas ele fez um acordo com a ordem tá deixando ele nesse estado. E nesse momento dele repensar o que vai ser do Damir na próxima temporada de Calamidade. E isso que eu penso bastante. Karina, sem saber o que fazer em São Paulo, na ordem, ela começa a pedir para o pessoal passear com ela sai passeando por São Paulo, conhecendo a cidade, turistando, como a Gabi fala, a Karina vai turistar em São Paulo. E o Balu, ele falou que ia ficar na base da ordem, Rubens também falou que ia fazer isso, mas Rubens decide fazer outra coisa. Ele não decide passear. A Karina até pede pro Balu passear algum momento com ela. Os dois saem passear algum momento, a gente não sabe em qual ordem. O Rubens chama o Balu para ele conhecer o Johnny, porque o Selbit fala, o Phelps fala pro Selbit que o Rubens vai querer visitar o Johnny. E o Selbit fala que ele pode levar mais uma pessoa se ele quisesse. E ele decide levar o Balu. E essa cena foi muito interessante deles no hospital. A gente vendo como é que está o Johnny. E o Johnny tá em coma, pelo jeito. Ele tá ele tá sendo sustentado por máquinas. E a pessoa voltar de coma não é tão fácil. E sim, dá pra perceber que o Phelps não tava conversando com o Johnny. No mesmo episódio, se eu não me engano, não sei se é outro episódio, mas assim, o Phelps fala assim: o Rubens, ele tá gravando o áudio. Ele não tá enviando um áudio, ele tá gravando. Então esse negócio de gravar, ele tá gravando no celular esses áudios. Se algum dia o Johnny acordar, ele vai mostrar essas gravações que ele fez. É fosse ele tirar uma foto ou filmar alguma coisa, ele tava gravando uns áudios. Se o Johnny acordar, ele mostraria esses áudios. Então ele não tava enviando mensagem. O Phelps fala no começo do episódio que ele tá gravando e não tá enviando. Então dá pra entender que o projeto, o Johnny não dava pra ouvir
essas conversas que ele tava mandando. Você nunca mostrou o Johnny, o Rubens respondendo alguma mensagem do Johnny. Em si, a cena do Rubens reencontrando com o Johnny e ele conversando com o Johnny e quando o Baloo vê o Johnny, o Cellbit começa a falar que o Baloo reconhece o Johnny, que antigamente ele já fez várias missões com o Johnny. Ele reconhecia porque o Johnny ele sempre foi inconsequente, ele descumpria as regras do Ordem dos Veritatis, então ele nunca usava as máscaras, apesar que ele continuava com os codinomes, ele vivia tirando a máscara, uma coisa que ele não podia naquela época na Ordem do Veritatis, então ele descumpria algumas ordens e ele é meio bem inconsequente. Por isso até o Baloo fala que ele achava o Rubens pergunta assim, fica interessado que o Baloo reconhece o Johnny e pergunta sobre o que ele achava do Johnny, e ele fala que ele achava o Johnny burro e inconsequente. E até de bastante risada nesse momento, porque é uma coisa bem triste. Quem reconheceu o Johnny, ele era meio inconsequente. Quando o Baloo fala que ele é meio burro, o Fábio fala assim que o Rubens começa a pensar naquele momento do botão, toda aquela cena que o jeito que o Rubens fala, tanto o Rubens falava e o Johnny falava. Ai, e a gente lendo aquele detalhe assim, foi de emocionar bastante. E ver essa conversa toda do Baloo e do Rubens falando sobre o Johnny. Aí o Baloo pergunta assim, se ele quer que ele tire uma foto. E no momento toda essa conversa, essa foto que eles tiram do Rubens com o Johnny, o batimento cardíaco do Johnny sobe um pouquinho. Que então talvez tenha chance do Johnny voltar, porque o Cellbit fala que ele subiu um pouquinho no coração, o batimento dos corações do Johnny. Essa cena me lembra um pouco de One Piece, porque teve em One Piece lá pelos episódios 700, se não me engano, começou em Dressrosa, tem uma cena de um vilãozinho que ele que tinha a mulher dele tinha entrado em coma e ele fez de tudo para a mulher dele sorrir novamente, e ele consegue fazer ela sorrir, mas um sorriso bem fraco, porque ela tava assim, não tinha como ela voltar de coma. Mas me lembrou um pouco, não é a mesma coisa, né? Não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco desse detalhe, esse detalhe aqui que eu quis comentar. E eu sou muito fã de One Piece também, tem um quadro bem ali. E essa foi uma comparação que eu também tive bastante com One Piece nesse episódio, porque é o que eu citei essa parte, me deu vontade de citar também, que tem a cena do Luffy quando morre o irmão dele, tanto assim, o ator é a mesma coisa com o Luffy e com o Ace. Então o Arthur e Johnny é a mesma sensação quando o Arthur tenta aceitar a morte dos seus irmãos que ele considerava. E foi de tocar o coração, porque acho que isso me fez chorar, porque eu já falei pra vocês num vídeo meu no meu outro canal, Animes Whatever, que eu falo sobre animes. Eu falei que o momento que mais me emocionou em One Piece talvez seria o momento que o Luffy aceita a morte do Ace. Então esse momento, quando o Arthur aceita a morte do Kaiser e do Joey, me lembrou muito, eu chorei bastante na cena, que já vou explicar pra vocês. Mas assim, eu emocionei, assim, não porque os dois são iguais, mas a história em si, as duas histórias são muito boas. Então eu tô comparando o nível de história dentro do Ordem Paranormal com o nível de história de One Piece. Essas são coisas diferentes. O Ordem Paranormal é um RPG, uma história, um jogo RPG, RPG Game. Mas One Piece que é só um anime, mas meu Deus, que emoção. Após essa cena de todos os players falar o que estavam fazendo com seus personagens, que eles fizeram nesse tempo, nesses 2 dias, finalmente passa o tempo e o Cellbit fala que a cela do Kian está pronta. Que eles já botaram o Kian prendendo ele lá em várias correntes. Que o Cellbit vai explicar assim que aquele anel que contém o Kian se ampliou para uma sala inteira. Eles conseguiram ampliar a potência daquele anel que estava contendo o Kian em uma sala completa. E assim, é complicado, a gente não entende muito bem o que é esse aprisionamento
que o Obscurité tinha, o líder da Obscurité tinha. O Veríssimo em si não consegue entender muito bem, mas entende que conseguiram fazer essa cela funcionar. Então tem vários símbolos do outro lado, é uma sala toda preta com as correntes douradas. Então para conseguir tentar conter mesmo Kian naquele local. Assim, eu não ter visto as relíquias naquele local, então é uma coisa de pensar ainda. O Veríssimo chama o Dante e o Arthur pra ver os dois entrar naquela sala, pra ver como é que tá aquele momento. Então tem uma coisa estranha que o Veríssimo tá mostrando bastante coisas quando na ordem, mostra toda a cela que eles construíram. Assim, eles estavam ajudando a construir, o Arthur e o Dante. E então eles começam a ter uns diálogos muito assim. Eu vou ter que rever essa cena pra conseguir tentar explicar melhor. E eles conteram Kian. Eu não sei do que eles fizeram com as relíquias, mas provavelmente o Grimório, ele tá lá na sala da Agatha. Provavelmente, não tenho certeza. Mas tenho certeza que ele deve ter deixado a relíquia Grimório bem longe um dos outros. Porque tem as relíquias quando perto daquele Grimório ficam meio agressivas, como o Dante sentiu e percebeu com o seu ocultismo. Então, muita coisa pra discutir e pensar. Mas depois disso, eles meio que o Veríssimo se reúne todo mundo e mas o que o Veríssimo fala pro Dante, pro Arthur em si, que chegou no momento de se despedir de maneira certa dos seus companheiros, fazer uma despedida. E chegou o momento de dizer adeus pra eles de maneira certa. E ele fala que o Arthur convidar quem ele quisesse pro funeral do Joey e do Kaiser, do César. Então, essa parte é bem muito triste e emocionante, que aí a gente vê o pessoal indo pra ver quem o Arthur convidou pra essa cerimônia de despedida do César e do Joey. E a gente vai pro cemitério, eles estão no mesmo local onde eles enterraram a Elizabeth, onde tá o túmulo simbólico os vários túmulos que estão ali são simbólicos, porque eles não têm o corpo em si da pessoa, mas eles já sabem que eles estão mortos mesmo, não tem volta. Isso é uma despedida mesmo, para o céu dizendo pra gente que sim, esse foram, eles não vão voltar. E é complicado, então o Arthur chama algumas pessoas. A Agatha pergunta pro Arthur, porque ela, provavelmente, com certeza, o Arthur ia convidar a Agatha, e a Agatha pergunta se ela podia chamar algumas pessoas a mais, alguns amigos, e o Arthur fala que sim. E assim, apesar do Selvig falou assim que o Arthur e Dante tentaram ao máximo fazer a Agatha não ir, porque ela tava machucada, extremamente machucada, que toda vez que ela conseguia acordar, ficar um pouco consciente, a ferida voltava a doer muito e ela caía de tanta dor. E então ela precisava ficar mais tempo tentando ver se essa ferida cura, mas provavelmente não vai curar essa lâmina do medo que é bem complicada. A Gabi pergunta pro Selvig, porque ela ter visto toda a ficha de Kian, pergunta sobre os rituais de Kian, se ela sabia os rituais de Kian. Selvig fala que sim, que o Kian sabe todos os rituais. Seria até difícil a Karina lembrar de tudo que ela viu na ficha, porque tinha muita coisa na ficha. Mas ele fala que se ela focou mesmo na parte do ritual da Lâmina do Medo, ela sabia o que aquela Lâmina do Medo fazia. Mas é meio complicado de explicar, porque isso é meio do mecanismo, não é dentro do universo. Então a Karina em si saber explicar aquilo lá era complicado. Então ela fala assim que vai falar pro Dante do que ela sabe, do que ela viu na ficha do Kian, do que ela sabe sobre Kian, explicando um jeito que faz sentido no universo, pra ver se ela consegue ajudar um pouco a Agatha. Então ela até fala um pouco disso, mas assim, é complicado. Eu tô falando meio fora de ordem essa parte, mas vamos logo uma parte que eu não queria comentar muito, que é a parte da despedida. Eles no cemitério dando um discurso sobre os personagens. O Sage fala assim, vai Arthur, fala o que tu quer falar. E o Arthur começa falando de tudo que ele tem pra falar. E o Veríssimo faz. O Selvig sabe fazer uma despedida muito boa. Então ele faz num tom de voz interpretando o Veríssimo. E que não existe títulos para escrever essas pessoas, e elas também representam o que é ser agentes da ordem. Eles foram exemplares agentes da ordem. Se a pessoa podia chamar de guerreiro, o que eles quisessem, mas
ele não teria um título adequado para essas pessoas que dedicam a sua vida à ordem. E que a realidade sempre vai vencer. E assim, o ator ele entrega algumas coisas que ele tem, principalmente as moedas, os túmulos que tem várias pessoas naquele cemitério. O Sabit não fala de todo mundo que foi. Uma pergunta que o pessoal ficou perguntando aqui na internet sobre os túmulos dos dragão metálicos, se tava ali ou não, porque ele falou que tava o túmulo das amigas da Clarice, a Samantha e a... esqueci o nome da outra, desculpa. Mas assim, tava o túmulo dela, tava o túmulo do Tristan, tava assim, o da Erin, da Beatriz, do Fernando, o do Luciano tava aberto. Acho que é o único túmulo que o Seb focou assim. O túmulo do Luciano tá aberto. Então dá pra tentar entender que, assim, o corpo do Kaiser não tem, do César não tem como, tá? Do Joey, a gente sabe que ele virou cinzas. Talvez esteja o ator que tá enterrado seja aquele cantil com a cinza do Joey. Acho que não sei se eles abriram pra botar o corpo da Elizabeth ou se eles só queimaram o corpo da Elizabeth. Do Thiago, não, o corpo dele não tem como tá lá. A Beatriz, não sei se eles pegaram lá depois que eles foram lá e pegaram uns. Foram outro dia lá no orfanato e pegar uns corpos de volta do Tristan e do pessoal. Não sei. Eu não tenho muita certeza. O que tá lá, ou seja, só cinzas, mas mais representação, aquele cemitério. E é bem triste. E assim, chega um momento no cemitério que a Agatha fala assim: eu tenho uma pessoa que também quer dar umas palavras. E ela chama o Hugo, qual é o nome? A Duda, esqueci o nome do namorado da Duda, e o irmãozinho dela, que é o Tim. E eles têm algumas palavras que é muito triste, emocionante também. Assim, eu esqueci também de falar que o Samuel também deu umas palavras pro César, de ele nunca mais conseguiu subir no Dima, no LoL, porque ele não consegue mais sem ele não consegue subir mais, jogar os jogos e ficar no rank mais alto. Que o ator, que o Joey... sim, foi uma baita despedida mesmo. A Karina não falou nada, o Balu e o Rubens ficaram meio quietos na deles. Eu acho que tem que levar algumas palavras, se tivesse alguma palavra pra essa cerimônia. Mas chega assim, a Agatha chama, eu falei, o Hugo, a Duda, o outro lá que eu esqueci o nome, e o Tim. E esses são umas palavras muito, muito emocionantes. O Hugo tá com a voz bem mais grossa. Passou mais de um ano, então a voz dele engrossou bastante. E ele fala pro ator que é sobre o personagem do que eles criaram na Força G, que era o Anjo da Noite. E isso foi uma ideia do ator. E ele assim, tem uma parte não sei se a pessoa lembra, no avião, que o ator fala que vai assistir um filme e ele escolhe o filme da Força G. Eu ficou feliz que viu um personagem novo lá. E no novo filme da Força G tem um novo personagem, que é o Anjo da Noite. Por isso o Selbit fala pro ator que ele ficou muito feliz realmente que ele viu o filme da Força G, o novo filme. E o Hugo ficou famoso por causa da ideia do ator sobre o Anjo da Noite. E o autor fala assim: não, a ideia é de você, foi a ideia nossa, não se julga que foi toda a ideia minha, foi tu que ajudou a realizar essa parte. Então ele tem uma despedida muito. Eu falo uma frase muito bonita pro César. A Duda meio que fala de todos. Eu esqueci o nome dele, mas o outro lá fala que ele queria ter a coragem que o Joey tinha, porque anteriormente ele se achava superior a todo mundo, e frio e calculista, e com conhecer o Joey, ele viu que ele não era tão corajoso assim, queria ter a coragem que o Joey teve e demonstrou pra ele. E Tim, a Duda fala que o irmão dela ficou muito fã de Força G, e ela tenta convencer o Tim a falar alguma coisa, mas o Tim só ergue o braço, do mesmo jeito que o César ergueu em desconjuração. E essa parte é bem triste e de emocionar, tô quase chorando, meu. E depois disso, toda essa cerimônia e todo o discurso, o Veríssimo fala que precisa conversar com o ator e chama para eles caminhar um pouco pra longe,
Então uns 2-3 minutinhos de caminhada pra frente, eles chegam nesse cemitério. Tem o túmulo do pai do Thiago Fritz, o Arnaldo Fritz, e eles chegam lá numa cripta bem grande do Arnaldo. E o Veríssimo fala que precisa ter uma conversa importante com o ator. Ele não deveria falar pra ninguém que ele ia revelar pro ator. Então o Veríssimo fala sobre a antiga equipe dele, que ele fala sobre que não tem mais um nome, que ele adotou o Veríssimo. Ele fala um pouco do antigo Veríssimo que treinou ele. Então ele dá várias explicações. Ele fala que o antigo Veríssimo também morreu, ele passou pra ele. E ele fala pro ator que ele sabe que o momento dele chegou de ir embora, e fala que o ator deve liderar. E ele meio que, assim, não fala com todas as palavras, mas dá pra entender que o Veríssimo entregou a liderança da ordem pro ator. E a gente tá achando que ia terminar nesse momento, o Selvig chega e fala assim: enquanto o ator visitando essa conversa, na base da ordem tá tendo uma outra conversa. E começa uma cinemática e mostra o Kian, a cela do Kian, e alguém chega lá pra conversar. Talvez o Henry, assim, todo mundo tá achando que é o Henry, assim, eu não tenho tanta confiança. Depois a pessoa falou que era o Henry, eu falei assim, meu Deus, é o personagem que a gente viu por último na Desconjuração, no primeiro episódio. Nunca mais a gente viu o personagem Henry. Mas assim, Henry provavelmente é o diabo. E ele tá lá falando sobre, assim, dá pra entender quem é o Henry. É por causa do jeito que ele conversa. Lembra um pouquinho a aparência do Henry, mas ele tá bem diferente. Ele tá sem um olho, o Henry tá bem diferentão mesmo, o cabelo mais comprido. Mas eu achei que ele conversar, falar, assim, não é por causa do Bastet, mas assim, o antigamente é despertado pelo Selvig, mas o jeito dele, assim, falando Leozinho, que o teu plano deu errado, que ele não chama o Kian de Kian, ele chama o Kian, que tá no corpo, tem o corpo do Luciano, ele chama o de Leozinho. Então dá pra ter uma grande certeza que o Henry, que é o Henry, que a gente não sabe o que aconteceu com esse scripta, que agora é o diabo, que ele fugiu daquele local, ele fugiu das correntes do Kian. Então, provavelmente é ele. E ele tá uma conversa falando que ele sente um ódio, uma raiva, uma tormenta de ódio em Kian, que antigamente não expressava nenhum sentimento, mas ele sente o ódio. E tem uma coisa pra propor. Aí entra a voz mais grossa: diabo, eu venho aqui te fazer um pacto. E o episódio termina. Assim, a primeira parte de Desconjuração termina esse ano. Só ano que vem com novos episódios de Calamidade, a melhor parte 2. Mas termina nesse hype do diabo propondo um acordo com Kian. A gente viu várias vezes que o diabo queria destruir o conhecimento, assim, a magistrada em si, não o Kian. Ele falou que talvez, acho que o diabo tava mentindo pro o anfitrião. Eu tô sentindo que o diabo meio que não falou a verdade pro anfitrião. Que ele que é meio, eu acho que ele ainda, não sei qual que é o controle mental que tinha o Kian com o Henry, ou o que foi. A gente sabe que o Henry tá muito bravo com os marcados e que ele vai se vingar, que eles fizeram um novo inimigo. E assim, é complicado de pensar. E será que o Henry consegue tirar mesmo o Kian? Será que os dois vão fazer um pacto? Às vezes, será que o diabo vai fazer mesmo um pacto com o Kian? Ficou muito aberto esse finalzinho. Assim, o que eu fiquei pensando, quando o Veríssimo fala assim que ele vai embora, passa a liderança pro ator, falando que tem uma missão pra vocês, na missão que eles têm que voltar pra Carpazinho, encontrar a Relíquia da Morte pra derrotar Kian. Tem muita missão pra eles fazer. Tem o jogo do Enigma do Medo ainda. E é muito acontecimento mesmo se pensar. E esse negócio do diabo e o Kian fazendo um acordo. Será que as relíquias estão naquela cela que depois do final da luta contra Kian, quando conseguem capturar Kian? O Veríssimo fala que destruiu uma sala pra botar Kian e as relíquias. Eu acho que são duas salas diferentes. O Oité fez 3 celas, uma pro Grimório, uma pra Kian
e uma pra as relíquias, que eu acho que devem ter sido separadas. Eu duvido muito que o Veríssimo ia deixar as relíquias perto de Kian. Eu duvido muito. O pessoal fica preocupado, mas eu acho que o Veríssimo ia fazer isso. O Veríssimo seria tão audacioso, deixar tão nessa perigosidade se o Kian conseguisse escapar e tivesse lado a lado as relíquias. Então acho que ele deve ter separado bem, deixando uma longe da outra, umas salas bem diferentes, separadas. Eu acho que aconteceu isso. Talvez pense que o Grimório talvez não esteja numa sala, talvez esteja lá esteja na sala da Agatha, mas assim, as relíquias em si estejam bem escondidas e talvez até separadas, longe de Kian. Eu acho que o Veríssimo não ia fazer esse negócio, deixar as relíquias perto. É isso que eu tenho pra falar do episódio. A gente vai ter mais vídeos, eu vou trazer mais vídeos comentando sobre Ordem Paranormal. Talvez eu traga conteúdos diferentes nesse canal, porque eu não sei como é que vai voltar a Calamidade, Ordem Paranormal. Não sei como é que vai voltar a ter novos episódios. Então, nesse tempo, eu vou comentar com vocês sobre Calamidade ainda, sobre tudo Ordem Paranormal, não sei. Mas talvez alguns outros conteúdos que eu te fazia no canal, nos vídeos anteriores, que eu tinha outros conteúdos. Mas ainda vou trazer vídeos sobre Ordem Paranormal, Calamidade. Sobre toda a Ordem Paranormal. Tem muita coisa pra falar ainda. Tem muita teoria pra fazer ainda. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva e obrigado por ter assistido, tá bom? Tchau!